O universo fala com você o tempo todo, só que a gente precisa aprender a reconhecer esses sinais. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Esses sinais, muitas vezes, são chamados de sincronicidades. E as sincronicidades, elas podem parecer coincidências. Então, sabe quando você está fazendo alguma atividade no seu dia, de repente você pega o seu celular e, nossa, horas iguais. Ou quando você está pensando numa pessoa e essa pessoa liga para você. Ou quando você tá, distraído ali, você tá só curtindo o momento presente e aí passa uma borboleta na sua frente. Esses são sinais sutis de que o universo te dá para que você saiba, para que você veja que você está alinhado, que você está no fluxo, que tudo aquilo que você está pensando, que as coisas boas que você está emanando, elas estão ali, estão voltando para você. Então, no dia de hoje, a proposta é que você preste atenção nesses sinais, nas sincronicidades do universo. Você pode pensar que são coincidências, mas nada é por acaso. Nada, nada, nada que acontece no universo, na vida, em lugar nenhum, nada é por acaso. Não existe sorte, não existe azar. Tudo são criações ou cocriações mentais que a gente faz. Só que às vezes são coisas tão profundas dentro da gente, são sentimentos tão profundos, são crenças enraizadas, são coisas que estão escondidas lá no nosso subconsciente que a gente acaba não prestando atenção que elas estão lá, a gente nem sabe que elas estão lá. Mas elas continuam criando a nossa realidade. E aí, quando você pensa numa pessoa, você tá ali pensando, ou numa determinada situação, e vem alguém, e você encontra aquela pessoa, ou vem alguém que te fala daquele assunto, isso não é uma mera coincidência, nada é por acaso. Isso é uma sincronicidade, é uma confirmação, ou é um aviso, pode ser um recado da sua centelha divina para você. Você precisa aprender a identificar esses sinais, E para você saber o que eles significam, você precisa analisar o que você está passando naquele momento. Então, de repente, você está esperando uma resposta, você está esperando um retorno de alguém. E aí você está andando no sinal e só você vai passando, você chega no semáforo, sinal verde. Chega no outro semáforo, sinal verde. Chega no outro, sinal verde. Então, você está no fluxo, você está fluindo. Então, se você está esperando alguma notícia de alguma pessoa, isso pode ser um sinal de que alguma coisa boa tá vindo, de que vai dar certo, confia, você tá no fluxo, vai fluir. Então, o significado daquilo, ele vai depender muito do seu momento atual. Eu não tenho como te dizer exatamente o que vai ser. Então, uma vez que você identificou um sinal, alguma coisa que chame a sua atenção. Então, por exemplo, animais. Animais são arquétipos maravilhosos, e que podem ser usados também como um sinal da sua centelha divina. Por exemplo, a borboleta é um sinal de transformação. Então, se você está buscando transformação espiritual, se você está estudando, se você está tentando evoluir a sua consciência e passa uma borboleta para você, isso é um sinal poderosíssimo de que a sua transformação está acontecendo. Porque a borboleta é um arquétipo de transformação. Então, os arquétipos, eles são imagens que elas carregam algum significado e uma energia especial. Uma energia, não é especial, mas é uma energia forte, eles carregam uma simbologia. A borboleta é um grande sinal. O arquétipo do leão, que é muito conhecido, tem pessoas que colocam quadros nas suas casas, que é arquétipo de força. É arquétipo do urso, o arquétipo dos flamingos, por amor. Enfim, existem vários arquétipos. E então, isso também pode ser um grande sinal da sua centelha divina, De repente você tá pedindo, você tá desejando, você quer criar um relacionamento feliz, quer encontrar sua alma gêmea e tal. E aí você tá passando numa rua e vê uma imagem de um flamingo. O flamingo é um arquétipo fortíssimo de amor. Então pode ser um sinal da sua centelha divina. Então, tudo aquilo que chamar a sua atenção, seja um animal, sejam horas iguais, Quando você pega o seu telefone, tá lá 11h11, 10h10, também é um sinal de alinhamento, é um sinal de alinhamento com o universo, um sinal de fluxo, de que as coisas estão fluindo. De repente alguma música que fale, ou que seja, que você entenda como uma resposta para algum pedido que você tenha feito. Pode ser qualquer coisa, O universo, ele usa várias maneiras para conversar com a gente, mas a gente precisa estar atento e prestar atenção quando esses sinais vêm. Ou vamos supor, que você tem algum sonho que você lembrou do sonho, que aquilo, você sentiu uma energia, você sentiu que aquilo tem um aviso para você. Se você teve algum sonho, alguma coisa nesse sentido, que você sentiu aquela energia, pesquisa, na internet, pesquisa o que pode significar sonhar com cobra, o que pode significar sonhar com leão. Enfim, faça a sua pesquisa, mas sempre pergunte também para dentro de você. Feche seus olhos e pensa, Pede para sua centelha divina. Centelha divina, Deus em mim, eu sonhei com tal coisa, eu vi tal animal, eu ouvi uma música que me chamou a atenção.
Me mostra qual que é o significado disso, me mostra o que você está querendo me dizer com isso, me mostra o que isso veio me ensinar, o que eu posso aprender com isso, né? O que você está reservando para mim? Sempre pergunta internamente. Então, independente do que você veja, independente do sinal que você reconheça, nunca pergunte para outra pessoa, porque cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem os seus véus, né? Tem as suas cortinas ali que encobrem a sua visão da realidade. Então, cada pessoa vai dar a opinião de acordo com a realidade dela, não vai ser de acordo com a sua realidade. E, de repente, você chega para uma pessoa que nunca ouviu falar de arquétipo, que nunca ouviu falar de nada disso, e você pergunta, olha, eu sonhei com uma cobra, o que quer dizer? A pessoa vai, ou no mínimo vai te achar um idiota por estar pensando nesse tipo de coisa, ou a pessoa vai te dar uma resposta que não vai ser aquilo que o seu coração pede. Então, sempre pergunta internamente, faz a sua pesquisa, né, na internet, se você achar que deve, mas sempre pergunta para dentro de você, porque a compreensão vai vir. Você precisa, claro, às vezes ter paciência, né, porque geralmente a resposta não vem imediatamente, mas tenha paciência para aguardar. Você vai saber a resposta quando ela vier, você pode confiar, tenha certeza disso, você vai sentir no seu coração. Então, no dia de hoje, fique atento, fique aberto a receber os sinais que a vida tem para te dar. E ontem, quando eu estava fazendo esse exercício, eu achei muito bacana, porque um dia antes de eu fazer esse exercício, eu estava aqui falando com vocês, contando sobre um vídeo, né, falando sobre o vídeo ali, sobre o medo, né, e durante o vídeo eu dei um exemplo sobre um piloto de avião, né, sobre as pessoas que têm medo de andar de avião e tal, como é que pode ser, o que a pessoa pode fazer para curar esse medo, etc. E no dia seguinte, quando eu liguei a televisão, né, no canal, lá tinha um aplicativo e o programa que estava passando era como funciona um avião por dentro e tal. E eu achei aquilo uma sincronicidade interessantíssima, porque eu tinha dado exatamente aquele exemplo um dia antes. Então eu poderia dizer que foi uma coincidência eu olhar o mesmo tema que eu tinha falado um dia antes, mas eu sei que aquilo é uma sincronicidade, que foi um sinal que mostra que eu tô no alinhamento. Um pouco depois, no mesmo dia, né, eu tava no quintal lá com a minha família, tudo, e passou uma borboleta. Quando eu olhei aquela borboleta, eu entendi também como sendo um sinal da minha centelha divina, de que ela tá ali, tá me acompanhando, de que eu tô fazendo certo, de que eu tô seguindo o caminho que ela deseja pra mim. Então, tudo aquilo que você vai ver, ele vai depender do seu momento, da sua realidade, daquilo que você tem pedido internamente. Mas esteja aberto aos sinais, eles com certeza vão aparecer. Né? Seja um passarinho que pousa na sua janela, seja uma TV, né, que nem eu ali vi um programa de TV que estava falando daquele mesmo assunto que eu estava falando um dia antes. Então, não pense que são meras coincidências. Tudo tem um significado, tudo tem um porquê. E é muito bom quando a gente vê, quando a gente entende esses sinais, porque a gente vê que a gente tá no fluxo, que a gente não tá sozinho, que existe uma inteligência maior, que existe uma força maior nos guiando, cuidando e protegendo para que tudo dê certo, para que a gente consiga realizar os nossos sonhos. E ela tá o tempo todo falando com a gente. A gente precisa aprender a ouvir, a gente precisa aprender a reconhecer esses sinais. Então, presta atenção, né? Presta atenção em tudo que você vai no seu dia, tudo que vai acontecer no seu dia hoje, porque com certeza muitos sinais você vai conseguir identificar. Até mais.